TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E aí, Gui Cunha, tudo bom com você? Como vai? Boa tarde, tudo certo, Gui? Pô, tudo certo, tudo resolvido. E que dia, hein, Medina? Sell and Man and Gone Away. Eu vou falar todas as participações minhas aqui hoje na TC Rádio. Afinal, começamos o mês de maio com esse pé esquerdo, mas a semana nós revisamos o calendário econômico, né? Tem muita situação ímpares aí que pode trazer uma volatilidade adicional, então apertem os cintos, o mês de maio começou e eu já vim até de vermelho já na previsibilidade. Tem um mergulho no sangue do mercado. Contabilizar esse começo de mês aí. Segura que começou o mês de maio. Boa, o mês de maio, tradicionalmente, né, Gui, é um mês mais pesado, né? É um mês em que os vendidos ficam mais felizes. Claro que é apenas estatística, mas tem algum motivo em especial, Gui? É alguma rotação natural que ocorre nesse período? Tem vários fatores que o pessoal comenta, né, a respeito. Primeiro, o ciclo de commodity. É muito difícil você ter um ciclo aquecido de commodity no mês de maio, com todo esse também feriado lá na China. Você tem o inverno também que traz uma situação adicional de contabilidade das commodities. Você tem essa tradição, né, estatisticamente dizendo, você vê os anos que tem a eleição, aí o ano seguinte, o mês de maio, ele é menos tenebroso, mas a gente chega numa contabilidade média de 3 a 5% a queda em maio. Então, realmente é uma lenda urbana, mas que vem sendo materializada décadas após décadas. Então, sei lá, né, superstição ou não, de olho nas commodities todos os dias de manhã aí, para que você consiga entender um pouco mais a respeito da onde vai esse mês como um todo. O Bruno também explicou muito legal hoje pela manhã que nós temos esse movimento na segunda semana. Então o mês de maio ele é tenebroso, mas a partir na verdade, na segunda quinzena, né? Então depois do 15 de maio que começa tecnicamente, essa movimentação mais vendedora. Tá certo. Ô, Gui, a gente tá trazendo informações, né, a respeito dessa questão das PL das fake news, o PL das fake news, com o Supremo determinando que a Polícia Federal ouça os presidentes das Big Techs. Isso altera algo para as companhias? A gente até trouxe as BDRs caindo por lá, né, Gui? Mas tem todo o cenário no exterior mexendo. De alguma forma, para os papéis, para as BDRs das companhias das Big Techs, mexe em alguma coisa, mas da outra forma, mexe como no mercado de uma maneira geral, essas questões políticas, jurídicas locais, Gui? Não, vamos dizer assim, né, o política e fiscal sempre vai impactar, mas essa pega da fake news a gente não pode atrelar nenhuma queda em nenhum lugar. Eu acho que o cenário está muito difícil e global. Olha o que aconteceu com o S&P também depois das 10h30 aqui no Brasil, 10h30 até meio-dia, ele se jogou, né? O índice basicamente se jogou e já estancou lá embaixo, com as commodities penalizando o Petrobras e Vale, os bancões que poderia ter sido o Porto Seguro acabou atrapalhando ainda mais. Então, qualquer queda que você possa ter nas techs ou em qualquer setor mais específico não é esse noticiário que vai ser justificado. E sim, naturalmente, o que a gente tem agora nessa semana, Medina? A virada da cartada final de política monetária, que é onde nós temos o FONC, nós temos as declarações, nós temos as atas, e aí finaliza a semana com o payroll, que aí é a cereja do bolo para ver se vai existir essa desaceleração realmente do emprego e trazer uma possibilidade de arrumar a política monetária americana sem novos apertos monetários, mas caso abra a brecha para mais novos aumentos de taxa lá nos Estados Unidos, muda a rota de muita gente, não só dos Estados Unidos, mas principalmente dos emergentes. E aqui a gente vem no contrafluxo, né? Em determinado momento nós somos beneficiados na queda de juros mais acentuada antes, fomos beneficiados, querendo ou não, quando subiu a taxa de juros e teve a guerra, a gente conseguiu dar uma estancada naquele movimento de queda. Agora a queda de juros vai ser benéfica para alguns setores pontuais, mas a bolsa como um todo não. Então acho que a gente vai ter vários outros noticiários pontuais, mas o que vai prevalecer é a política monetária sempre. Exato. E o cerco nas Big Techs, só trazendo aqui o tema aumenta, que eu tô vendo aqui também no Valor Econômico, que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abriu um procedimento preparatório para investigar a conduta das plataformas Google, YouTube, Facebook e Instagram para a realização de campanhas contra o PL das fake news
Num despacho no qual o Valor comunica, a superintendência informa que recebeu diversas denúncias referentes a um suposto abuso de posição dominante por parte do Google e da Meta relacionadas à utilização indevida das plataformas. Bom, vamos falar mais de mercado aqui no Expresso da Tarde, até porque, né, a gente chegou nos 910 likes isso aí. no início da participação do Gui Cunha. Agora vamos rumo aos 1000 likes nessa terça-feira. É isso aí, boa, Mari. Ô, Gui, vamos trazer aqui pro nosso ouvinte a sua análise a respeito desse dia do Ibovespa. Você já trouxe, né, os seus pontos iniciais, mas queria que você entrasse com mais detalhes sobre como que você se comportou como investidor hoje, Gui, o que mais chamou a atenção nessa volta de feriado, esse início de Maio Vermelho, Gui? Boa, vamos lá. Inicialmente, nós temos uma correção da nossa sexta-feira que teve o rebalanceamento dos índices, né? E aí as ações tiveram um comportamento bem atípico no período da tarde. Vários fechamentos, a gente falou muito sobre isso, né, Medina? Vários fechamentos não fariam sentido, então a Bolsa naturalmente também traz essas correções de assimetria. Foi muito mais forte do que eu imaginado, isso é meio que óbvio, olha aí, né? Desabou e morreu aí de lado com aquela situação de falta de liquidez, falta de interesse, né? Os comprados não conseguem favorecer em nenhum momento. Então, quando nós temos ainda um ciclo de queda previsto para as commodities, que é predominante em questão de pontos do Ibovespa, ela vai continuar puxando. E só vai existir uma melhoria durante essa semana com os balanços vindo surpreendentes, estratosféricos, porque se os balanços integrarem consenso, muitas das situações de não ter interesse, não estar chamando compra, não vai corresponder. Então a gente tem Bancão, né, tem Bradesco essa semana, tem bastante resultado que se surpreende, a gente pode ver Petro e Vale tirando pontos do Ibovespa, bastante pontos do Ibovespa, as duas companhias nesse curto espaço de tempo continuam num viés um pouco mais baixista, e aí a gente pode ver pontualmente alguns setores e algumas companhias sendo puxadas pelo movimento dos balanços. Então o que me penaliza, né, nessa segunda-feira é que nós não tivemos, antes da abertura, na terça hoje, né, não tivemos nenhum balanço que fizesse jus a ter uma expectativa de melhoria em algum papel, todos os papéis sofrem, com exceção de C&A, acho que é um grande destaque que a gente pode trazer agora no da tarde. Chegou, inclusive, pergunta sobre C&A, então se segura aí que a gente fala mais C&A daqui a pouco. Perfeito, acho que é a única empresa que a gente pode pontuar de um formato melhor, e todas as outras acabam sendo essa correção técnica, não muda a tese de nenhuma delas. Mas e Vale, e Bradesco, e não sei o que lá. Não, permanece todas iguais, porque o mercado vai contabilizar esse movimento, tanto da política monetária quanto da parte dos resultados trimestrais. A única coisa que eu fiz foi trade em dólar. Eu deixei exatamente minhas posições do formato que estão, até mesmo para que eu não corra atrás de um hedge de um formato muito antecipado, né? Porque se amanhã a gente já tem o FONC trazendo uma situação melhor e os balanços virem bacana, amanhã pode voltar tudo que caiu na data de hoje. Boa, Guilherme Cunha aqui conosco, você vai mandando a sua mensagem e as suas expectativas. Tem pessoal comentando sobre IRB também, viu, Gui? O pessoal quer te ouvir a respeito disso. Mas antes de entrar para perguntas dos ouvintes, ô Maris, também tem outros questionamentos pro Gui Cunha, certo? Isso mesmo, Medina. Ô Gui, amanhã a gente tem taxa de juros do Brasil, taxa de juros nos Estados Unidos. Tá meio precificado já, né, como que vai ser nos Estados Unidos, mas a expectativa é em relação ao comunicado e ao discurso do Powell. Qual que é a sua expectativa amanhã? Boa, essa agora realmente vai ser a pergunta de bilhões, não de milhões, porque o 0,25 nos Estados Unidos foi, 13,75 no Brasil já foi, né? Isso seria uma surpresa, inclusive catastrófica, qualquer mudança desse cenário, né? Então se cai aqui 0,25 amanhã, a gente desmaia. Como é que a gente faz uma transmissão na quinta-feira, né, tranquilo, com o 0,25, não, já tá 3,75 especificado e o 0,25 adicional lá nos Estados Unidos. Não é nem do interesse dos presidentes dos bancos centrais surpreender o mercado, né? Não, você tá maluco, nem façam isso, por favor, viu? O Paulo eu sei que não tá na transmissão, mas o Robertinho mandou mensagem. Tá acompanhando no meio da reunião lá. Isso, ele me dá os insights aqui pra gente falar. E no final das contas, a oratória lá nos Estados Unidos tende a ser de fim do ciclo, mas eu não confio mais nessa, porque os dados estão muito bagunçados, os dados econômicos nos Estados Unidos, e eu vejo que seria merecedor de um aumento adicional de 0,25 minimamente para poder controlar esse contexto da inflação lá nos Estados Unidos, o que azeda muito feio aqui pra gente. Então, o discurso do Powell amanhã é realmente pipoquinha, né? Amanhã é um ótimo dia pro período da tarde você ficar de fora do mercado, pegar uma pipoquinha e acompanhar aqui na TC Rádio, porque se
fizer o fim de ciclo, é uma situação ótima, que vem aí a dar um alívio momentâneo para nós, mas se tiver uma oratória de uma possibilidade de novos 0,25 adicional, aí dá uma azedada, porque o nosso spread, né, da política monetária e os juros altos começa a diminuir, e nós entraremos num ciclo de queda. E aí se o Robertinho falar o seguinte, né, 13,75 manteve, mas eu vou começar a olhar o 0,25 a partir da próxima reunião, a gente vai ter exatamente esse contexto. Nos últimos comunicados não apareceu momento. em nenhum momento, né, Gui? Na última ata, nos comunicados que ele teve, não foi essa oratória, mas onde está o DI futuro? Olha que desabada da bolsa e o DI tá estressadão. O DI tá cobrando 20, 30 basis points hoje? Não tá em queda, inclusive, querendo cada vez mais cravar essa queda de juros para aliviar. Então a gente, se tiver essa oratória de arrefecimento aqui no país, o que a gente vai ter de maluquice? Uma melhoria nos setores de construção civil, varejo e small caps, mas não necessariamente a bolsa, né, com esse comunicado. Então amanhã, super quarta, é o que dita a regra não só do mês, mas do mês de maio e de junho. Ô Gui, só para emendar na questão de decisão de juros dos Estados Unidos, a gente teve a notícia da compra de ativos pelo JP Morgan do First Republic Bank. Você acha que com essa notícia pode haver alguma mudança ou alguma projeção aí para a decisão de juros nos Estados Unidos em junho? Acho que de forma alguma, não é essa pontuação aí não, acho que o buraco é muito mais embaixo. É aquela impressão massiva de dinheiro que pegou fogo na política monetária americana, e esse cenário aí do JP só favorece ele mesmo, né? Porque ele é mais uma fonte de receita, daqui a pouco equilibra ali a margem e gera mais valor para a companhia. Mas em questão de política monetária americana, o impacto vai ser zero. Perfeito. Mas tira o temor, Gui, pro setor financeiro americano, depois do JP assumindo a bronca em relação ao First Republic Bank, a gente estava trazendo aqui que os segmentos de bancos regionais lidera perdas entre os setores da Bolsa de Valores de Nova York e também na Nasdaq, o segmento cai mais de 5,5%. O mercado, ele precifica esse temor, né, Gui? Porque não tira temor nenhum. Eu fiz a analogia, pensamento rápido pela manhã, que faz total sentido. Lembra do Itaú Unibanco? Unibanco não era um banco ruim, um banco de quebradeira, um banco que azia. Não. O que aconteceu? O Itaú foi lá, fez a fusão e criou um segmento chamado Uniclass, um intermediário do varejo personalité, e gera uma baita de uma receita esse setor. Ficou tá na tela, viu, Gui, só para trazer aqui, que é o segmento dos bancos regionais lá na Bolsa de Valores de Nova York. Contendo mínimo e queda, vai indo. Caindo mais de 6%, é o segmento que mais cai lá em Wall Street. Gui. Porque não muda nada. Então, eu acredito que, inclusive, a gente chegou a falar um dia aqui, eu e o Léo, numa resenha sobre dólar banco, eu falei, a galera me cornetou pra caramba, mas eu acho que vai ter muito mais banco levantando a mão, banco menor, a partir do momento que você vê que alguém compra a bronca, e não é o JP, é o Fed mesmo, imprimindo dinheiro e não deixando a peteca cair. Mais bancos vão levantar a mão, e vai ter mais fusões como essa. Só que, de novo, quem favorece com isso é o JP, que ele vai começar a fazer atendimento de um determinado setor que não era o business dele e é um movimento lucrativo. DC me desculpa aí, né, o Silicon Valley Bank foi incompetência administrativa, coisa que o JP não vai ter. Ele vai saber utilizar muito bem esses clientes em prol de rentabilidade. Então esse cenário não muda em nada, as quedas dos bancos americanos eu vejo que são uma baita de uma oportunidade, mas é bancão, você tem que comprar bancão, que nem aqui no país. Né, você tá afim de comprar um risco alto, você vai comprar Banco Inter, você vai comprar Banpan, eu não compro, né, mesmo tendo um upside importante aí no caminho. Eu vou comprar Itaú, Banco do Brasil, vou comprar Bradesco, então lá fora você tem que comprar JP, você tem que comprar Bank of America. Bank of America acabou comprando um desses pequenininhos, não vai ficar para trás. Então essas quedas dos bancões americanos são oportunidades, agora os menores, eu já vi um outro, não lembro o nome, caindo 30% só hoje, então daqui a pouco a gente vê outros levantando a mão com certeza, inclusive. A gente pode trazer aqui, né, a gente até destacou logo no início algumas ações que caíram, era o PacWest Bancorp, estava caindo mais de 25% agora há pouco, Gui, a gente pode até colocar de novo aqui para o nosso ouvinte acompanhar em relação a esse banco regional lá na Nasdaq, caindo 25% agora. Um dos próximos aí, ó. Não tô querendo zicar vocês não aí, mas naturalmente com essa intensificação, com esse volumão e com esse gráfico, a gente já tá entendendo aí que daqui a pouco vai lá para seus $3-2 e já começa a levantar a mão pedindo socorro. Então, o que a gente pode contabilizar, Medina? Teve um momento da Bolsa de Valores logo após os circuit breaks que a gente já falou.
né, nós prestamos assessoria de investimento, a gente começou a colocar IPCA mais pra galera, falando, pô, impressão de dinheiro, a consequência não é que a 3, 6 meses, é que a 2, 3 anos. 2, 3 anos agora, 23. O custo desse dinheiro ficou muito caro, que é o custo em dólar e numa taxa de juros que os Estados Unidos não estava preparado. Então, vai azedar esses bancos aí, cada 0,25 é um impacto muito significativo no balanço e não vai aguentar realmente. Boa, ó, a gente também colocou aqui, ô Gui, os papéis da Western Alliance Bancorp, que cai mais de 16% agora, $30,41 lá na Bolsa de Valores de Nova York, e desde que iniciou a crise lá em março, né, a gente observa até pelo volume, né, ô Gui? Até março, pega desde ano passado o volume mínimo nesses papéis, chegou a crise, principalmente com já o volume de venda apareceu e esse temor financeiro segue lá nos Estados Unidos. São 3h56. Gui Cunha aqui com a gente vai fazer aquele esqueminha. Agora a primeira bateria de perguntas dos ouvintes que chegam pro Gui, beleza, mais? Tá separando aqui as perguntas que chegam pro Gui Cunha. Já o Gui dá uma pausa nessa bateria pra falar de dólar e a gente volta pra bateria dos ouvintes. Manda bala aí, Mari, quem é que tá mandando perguntas pro Gui? Bom, a primeira pergunta que eu separei aqui é sobre açaí, Gui. Veio do Reinaldo Ramos Júnior pelo YouTube. E aí ele pergunta pra você, Gui, açaí é oportunidade ou é risco? Aí passando só pelos papéis de açaí, nesse momento estão caindo 3,50% a R$ 11,86, Gui. É a faca caindo mais legal do Brasil. Não tem faca caindo no nosso país mais legal que açaí. Olha que gráfico feio. Você não precisa conhecer nada de análise técnica. Basta você olhar aí e perguntar, é pra cima ou pra baixo que tá arrumando? Pra baixo feio, inclusive. Só que os fundamentos da companhia, ela é extremamente incrível. São extremamente importantes e resilientes os dados de açaí. Entra naquele mau humor do setor, se você olhar Carrefour, se olhar todas essas empresas de consumo, tá tudo lá no chão e vai deixando um desconto. O maior problema dessas facas caindo como um açaí é ótimos fundamentos, totalmente possível um primeiro trimestre vir dentro de um consenso e estancar essa queda, só que não tem comprador. Então é oportunidade, não dá para brincar de repique, não dá para brincar de querer achar fundo, mas comprar em todos os suportes açaí, daqui a pouco você vê esse papel subindo 40%, 50% numa paulada, porque não faz sentido essa queda. Tem alguns malucos que falam, mas tal empresa caiu, vou comprar porque caiu demais. Não, aí não tem fundamento, a empresa está se afundando e tudo mais. Pega os fundamentos de açaí, um ROI gigantesco, resultados vieram bons, consolidação do ano veio legal, açaí é oportunidade. Só que quando vai subir, você tem que ter minimamente aí de 3 a 6 meses de expectativas para você poder ter um ganho mais expressivo. Não é de uma hora, não vai ser um Não, senão você compra açaí hoje, você compra açaí hoje, sexta-feira tá menos 8%, você vai estar cornetando aqui, mas caiu 8%. Tá caindo, não tem nenhum comprador. O gráfico é de queda, só que os fundamentos dizem totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Medina, rapidamente, tô fazendo uma série, tô criando nosso diretor. De A a Z. Ibovespa de A a Z, pegando todos os resultados do Ibovespa do quarto trimestre e projetando o primeiro tri. Porque tem muita distorção. E, açaí é a letra A, né? Tá muito fresco na minha cabeça. Não faz sentido. O açaí é uma das empresas mais baratas que nós temos no setor, com fundamento. Tem outras empresas que caíram muito, mas podem continuar a sua queda, tanto inclusive no fundamento. Agora, açaí, gosto bastante. Ô, Gui, vou trazer mais perguntas de ouvintes, mas só para aproveitar que saiu aqui no painel Mover Pro, Pets acelerando queda, viu, ô Gui? Lidera as perdas em variação pelo Ibov. 5,77 agora para Pets. Reforçando aquela visão na semana passada. Você já tinha falado que tava ruim. Queria que você falasse um pouquinho mais, Gui, sobre a companhia. Micou por causa que acabou sendo um comparativo com a CVC, né? Então, quando você tem uma empresa que a sua barreira de entrada é muito pequena, isso é um risco que você tem que colocar na hora de analisar a empresa. Então, a Pets, ela veio com a promessa na Bolsa de Valores. Então a gente vai trazer esse varejo de pets e por aí vai. Então gerou uma euforia muito grande. Institucional comprou a ideia. Quando começou a sair os balanços trimestrais, isso não foi condizente com uma realidade, o que a gente flagra trimestre a trimestre, Medina? Queda de lucratividade, de margem. Desculpa, queda de margem. E por que tem essa queda de margem? Porque tem várias outras empresas que não são listadas na Bolsa, ganhando um espaço gigantesco nas cidades. Principalmente aqui nas capitais, onde a economia gira muito forte para esse setor. Então, Pets, todo mundo começou a cornetar
abaixo dos R$8 sendo como barato, prevendo uma melhoria na Selic que poderia ajudar a empresa. Só que a empresa não se autoajuda. Então, o primeiro trimestre, se o quarto tri não foi surpreendente, imagina o primeiro tri, que tá todo mundo nesse lance de recessão, querendo proteção, a galera parou de sair e gastar fortunas de dinheiro com Pets, na Pets, inclusive. Então, tempos difíceis aí pra companhia, ficaria de fora e bastante, inclusive. Ô Gui, eu separei uma pergunta que chegou mais cedo aqui. O ouvinte, ele tinha perguntar, eu só vou achar o nome dele aqui, é o Fábio Lopes. Ele pediu para você analisar a CIA. E aí, passando aqui pelos papéis de CIA, é o único papel no índice que avança nesse momento no setor de varejo de moda. E nesse momento está subindo 7,19% a R$ 2,99. Gui. Sobe pouco, sobe nada. O papel tinha que estar lá pros R$4. Eita, que papel bom esse daí, viu? Por que aconteceu com o C&A? C&A veio um resultado estratosférico no quarto trimestre, que é essa alta que a gente vê aí, notória, né? Muito forte na virada do mês de março. Então, o resultado do quarto trimestre surpreendente. E aí, quando a gente olha esse varejo de roupa, né? Esse consumo de têxtil, para falar um pouquinho mais bonito, qual que é a única empresa que você acredita que possa trazer um resultado páreo? É a própria C&A. Porque a lojas Renner, se decepcionar, já está no preço, você começa a ver que não tem mais ninguém querendo comprar e etc. E C&A, no último balanço, o valuation jogou para R$4. Então, quando você olha o papel a R$2,80, R$2,90 e poucos, R$3 agora, você tem mais R$1 ainda para cima para poder minimamente chegar perto de um preço justo. Então, eu gosto muito de C&A. Vejo que o mercado bagunçou muito, por isso que o papel não foi direto e reto lá para os R$4, mas quando saiu o balanço do primeiro tri, dentro de consenso, é uma obviedade. Legal, aí a gente chegou a dar uma cornetada, tomamos uma vol rapidinho aí de 8%, o papel voltou e tá pagando aí legal C&A. Ô Gui, tem muita gente perguntando de IRB também, inclusive o canal São Brazo, ele comentou que ele está comprado nos papéis de IRB Brasil e já acumula um ganho de 20% esse ano. E aí ele pergunta, você vê espaço para subir mais ou pegaria esse lucrinho e partiria para uma blue chip? E aí só para passar pelos papéis de IRB Brasil, Gui, nesse momento eles estão subindo 4,70% a R$ 32,95. Maior alta dentro do Ibovespa, Gui, tá o pessoal comentando, né? Hoje o dia tá tão equilibrado que tá com a melhor alta. Explica aí pra gente esse movimento, porque o gráfico mostra, né, o Gui, desde o mês passado, assim, até desde março mesmo, IRB tá numa trajetória de alta bem forte. Vamos lá, governança. Primeira coisa de tudo, o que IRB acumulou uma queda estratosférica desde 2019 com aquela denúncia contábil da Squarta? Governança, caiu numa crise de imagem muito grande. É uma empresa que sempre obteve, é a única empresa de resseguro do nosso país na bolsa, né? Então acaba sendo um monopólio e IRB sempre trouxe balanços mais consistentes. Ok, teve essa queda de imagem. Quem que veio salvar essa queda de imagem? O Barsi. O Barsi faz uma participação societária em IRB gigantesca, né? Então isso traz um alívio inicial numa análise aí de governança muito importante. Problemas de IRB, ainda não tem aquela sequência trimestral de lucratividade que acalma o coração do investidor. Tudo que você está vendo aí é uma especulação que está sendo organizado a casa a ponto de gerar sequências de resultados positivos, que daí sim a empresa traciona de um jeito bacana. Se me perguntar o que fazer, eu nem teria comprado, enquanto não tivesse a consolidação dos balanços, porque, de novo, a gente até falou, né, com todo respeito ao Barsi, mas ele acabou de chegar, está organizando a casa, e a gente sabe que uma empresa nos dias de hoje, principalmente que está todo mundo rebalanceando, tem todo esse custo aí da companhia existir, é alto, não é uma reviravolta tão fácil para uma empresa de resseguro, inclusive. Então, eu ficaria de fora de IRB, se tá ganhando essa bagatela aí, pegou esse movimento, coloca ela no bolso e deixa a empresa se provar. É igual o Light. Tem um monte de gente lá cornetando que ganhou 40, 30 e poucos por cento em Light num formato muito rápido, mas qual que é o fundamento disso? Né? Então, você vai ficar cozinhando ali o seu ativo para esperar voltar tudo? Eu ficaria de fora, porque tem que se provar rentável. O risco de imagem reduziu muito, mas tem que se provar rentável. Daqui a pouco ele vai falar de criptomoedas aqui com o Jorge Souto, que também já está nos nossos estúdios. Mas tem muitas perguntas chegando pro Gui. A gente vai trazer mais perguntas, Mari. Mas antes, Gui,
Queria te ouvir a respeito do dólar. Aproveitando já são 4,5, já tivemos o ajuste do dia. Sua visão a respeito do dolinha, dólar pro alto hoje. Ô Gui, o que você pode analisar pro nosso ouvinte? Dá para fazer alguma coisa até o fechamento do dia? Melhor esperar para a abertura de amanhã. Conta pra gente a respeito da sua visão do dólar futuro, Gui. Bora. O dólar, um pouco do vestígio de alta, né, dos comprados, acaba sendo essa queda da commodity. Então as commodities afundando do jeito que desenhou, chama esse movimento comprador, e o DXY acumulou uma alta ontem de perto de 0,40, hoje já acordou com 0,20, então era previsto uma alta no câmbio de um formato natural, mas está na nossa região de venda, viu, Medina? Gerei valor aí, gerei trade na data de hoje, o 5082 ao 5087 é um range de preço, vendedor extremo, inclusive, muito forte, e se voltar lá é oportunidade de venda, sim. Né? Então está sendo contaminado por esse mau humor da bolsa, não só brasileira, mas global, junto com a queda das commodities, e não tem o que fazer, é um fluxo comprador. Só que não passa desse 82, 87 nem por reza braba. Então, a partir do momento que se surgir essa alta aí de 10 pontinhos para cima, que vai lá para esse 86, é uma venda clara dentro da nossa região de preço. Boa, mais perguntas que chegam, Mari. Vamos trazer aqui perguntas pro Guilherme Cunha. Isso aí, Medina. Eu separei aqui uma, Gui, do Thiago X-Trader. E aí ele diz o seguinte, Gui, a Vale tá louquinha pra perder os R$69 hoje ainda. E aí ele te pergunta, Gui, você vai estopar ou vai segurar a bronca? E aí só pra passar pelos papéis de Vale, nesse momento recuam 4,12% a R$69,41, Gui. O topete amanheceu menor hoje, hein, Gui Cunha? Não, mas eu não tô no trade ali, né? A galera pegou uma onda aí de Vale 3 sensacional, ó. Meu preço tá 3% pra trás. Né? Então, deixa aí. Eu tenho 66 como aquela última entrada e vou tranquilamente carregar esse movimento de Vale para uma movimentação bem produtiva, inclusive. Então, não vou, obviamente, ficar estopando 3, 5%. É uma Vale, cara. Não é, não tô comprando, com todo respeito também, Alpa 4, depois de uma apresentação de balanço péssimo, troca de governança e podendo cair 40%, 50% numa linha reta. Tô comprando Vale, tô comprando Bradesco, tô comprando grandes empresas aí que detêm uma volatilidade normal, principalmente com a queda do minério, mas eu não pego essa pira não, tô extremamente tranquilo, o que menos me incomoda é Vale. Tô incomodado com cash. Tô incomodado com cash que pode me azedar aí com esse agrupamento e a gente ter que estopar uma empresa que poderia ter trazido baita de uma alegria. Tô preocupado com lojas quero que não anda. Cash tá na mínima aí, hein? Isso tem que ser preocupante. Agora se preocupar com Vale, está maluco. Só quem tá alavancadão no trade. Comprei segunda mão, vou comprar mão cheia no 66 e vou tirar uma onda ainda, viu? Tá pago com lança de todo mundo. Boa. Quais outras perguntas chegam por aí, Mari? Já a gente vai falar de criptomoedas aqui no nosso programa, mas nossos ouvintes estão participando. Já estamos com 930 likes, rumo aos 1000 likes no dia de hoje. Manda bala, Mari. É isso aí, Medina. Acredito que a gente chegue aí nos 1000 likes hoje, hein? Bom, Gui, eu separei agora a pergunta do Thiago. Ele pede pra você analisar, Gui, Sequoia. E aí, passando pelos papéis de Sequoia, nesse momento tá caindo 3,23% a R$1,50, Gui. Com todo respeito a Sequoia também. Sabe aquele cara que gosta de jogar, Medina? Jogador. Que vai lá na lotérica, faz uma raspadinha, compra aquela fezinha fácil, ali. Mas hoje em dia é tudo pelo aplicativo, né? Porque tem as bets hoje, o que falam ali, né? Aquela fezinha eu não sou esse usuário aí, né? Mas das antigas, né, Gui? Na lotérica. Qual foi a última vez que você foi na lotérica, Gui? Faz muito tempo. Então. Mas é esse tipo de perfil aí, né? Que gosta de uma loteria, que não consegue ir na lotérica, compra um pouquinho de Sequoia porque tem uma expectativa de um M&A a chegar. Então estão batendo muito no papel e muito provavelmente chega uma JSL, chega alguma outra logística aí para poder trazer uma movimentação mais compradora. Mas é um viés baixista, com baixíssimo volume, que não contempla aí uma movimentação muito produtiva para o papel não. Virou um papel de aposta. Então chegando essa M&A aí, chegando essa fusão, o papel dá uma estourada porque é exagerado. Mas olha aí, só tem vendedor. Então tem alguma coisa acontecendo e esse desenho normalmente acaba sendo de uma fusão. Boa.
Ô, Gui, Dá pra fazer mais 2 perguntinhas, Mari, pra gente então liberar o Gui maravilha. Cunha. Olha Já lá. separei uma aqui que tem muita gente perguntando, Gui, de Minerva também, perguntando se tem oportunidade para compra de Minerva. E aí passando, né, pelo setor de proteínas que estão caindo em bloco nesse momento, os papéis de Minerva recuam 3,63% a R$ 8,24, Gui. Vamos lá, é um papel, um setor que exige paciência e você olhar o primeiro trimestre. Exige isso, porque os papéis estão tendo um fluxo vendedor acima da média, numa faixa de preço de compra, o que vai ser uma, entre aspas, exigência você deter o primeiro trimestre para entender se teve algum tipo de melhoria de margem para que pare de sangrar os prejuízos, né? Porque caso contrário, esses papéis podem sim dar uma continuidade na sequência do viés baixista. Então, acho que é bem importante esse cenário ser esclarecido aí para os frigoríficos que estão numa região de compra, mas não encontra nenhum comprador. É apenas vendedor. Então fiquem bastante de olho aí para não entrar num trade principalmente com visão de curto prazo, porque pode bagunçar. Quando abriu principalmente JBS e Minerva, que são o Minerva não, pessoal, Marfrig. JBS e Marfrig apresentando os balanços traz aí um norte bem importante para o setor, mas tem que tomar bastante cuidado. A última, Mari, pro Guilherme Cunha, pra gente encerrar a participação do Gui hoje. Bom, eu separei uma pergunta, Gui, que tinha chegado mais cedo, né? Tinha um ouvinte perguntando sobre o papel de Banco do Estado do Espírito Santo, é BEES4. Você acompanha esse papel? Com certeza não, mas a gente consegue rapidamente aqui trazer minimamente o contexto do fundamento dela. É BES? Isso, BEES4. Peraí que eu abri a 3 ainda para me auto-prejudicar. Vamos lá, para a gente só entender um pouquinho do contexto de volume. É um papel que teve uma alta muito expressiva nesses últimos 12 meses. Mas subiu o volume 12%. é muito pequeno. Né? É uma empresa que pode mudar o rumo a qualquer momento. Então tá na máxima de 52 semanas, deu uma estilingada muito forte. Tem um ROI aí de Itaúzão, uma empresa com baixo volume, mas tem um ROI de um Itaú Unibanco, então faz o deverzinho de casa. Estado de Espírito Santo, o que chama bastante atenção foi o ano de 2022, um aumento muito forte na parte da receita. Mas eu não entraria nesse tipo de papel, principalmente nesse atual cenário, onde os bancos pequenos estão sendo mais penalizados, né? O fluxo não está aí, você pode acabar comprando essa máxima desse movimento e apanhar forte. Boa, Gui! Gui, quero agradecer, viu, pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço a você, até amanhã. Semana só começando. Amanhã você vai estar aqui com a gente, ô Gui, no meio da fala do Jeremy Powell, hein? Você chega conosco aqui por volta das 3h40, 3h45. Amanhã você estará na cobertura da Super Quarta com a gente. A gente vai embora, hein, Gui? Amanhã... vou estar com um computador aqui, assistente de palco. Amanhã vocês me aguardem que eu vou estar demais, viu? Boa, é isso aí. Grande abraço, viu, ô Gui? E até amanhã. Valeu, um beijão pra todo mundo. Até a próxima. Fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.